Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente vai continuar a parte de zoofisiologia. A gente já falou do filo dos poríferos e a gente vai entrar agora no filo dos quinidários, beleza? O filo dos quinidários ou selenterados, tranquilo? Então vamos lá. Características gerais. Eles são exclusivamente aquáticos, assim como os poríferos, beleza? Eles vão apresentar uma simetria radial. Ah, Nicolas, eles podem ser assimétricos? No caso dos quinidários, não. Beleza? Eles vão ter dois tecidos propriamente ditos, né, dois tecidos verdadeiros, a epiderme e a gastroderme, que é uma espécie de endoderme, beleza? E entre essa epiderme e gastroderme, eles têm uma mesogleia, tá? Essa mesogleia não constitui tecido verdadeiro, mas ela vai funcionar mais ou menos como um mesênquima lá no porífero. Ela é uma massa gelatinosa entre a epiderme e a gastroderme, beleza? Ela vai ter uma boca circundada por tentáculos, beleza? E uma cavidade que é chamada de gastrovascular. Essa cavidade gastrovascular é chamada de selêntero, tá? Que a gente consegue enxergar aqui, ó. Essa cavidade gastrovascular é o selêntero. Gastro vem justamente de estômago, né? De digestão, tá? De sistema digestório. Tanto é que quando você tem você está se referindo ao suco gástrico, você está se referindo ao suco estomático, tá? Então está relacionado ao estômago, à digestão. Vascular está relacionado à circulação, beleza? É gastrovascular porque ali vai circular a água, que vai estar relacionada a processos de difusão, absorção, troca gasosa, enfim, mas também vai circular, vai entrar alimento por ali. Por isso que é gastrovascular, tá? E é chamado de selêntero. Tá? Por isso que esses animais são chamados de selenterados. São animais portadores de selêntero. Beleza? E eles apresentam células urticantes, que são os quinidócitos. Por isso que eles também são chamados de quinidários. Tá? São animais portadores de células urticantes. São animais portadores de quinidócitos. Beleza? É importante que vocês entendam essas diferenças aí deles em relação aos outros grupos, tá? Então, eles vão apresentar um sistema nervoso que é difuso. O que isso quer dizer? Não existe organização de sistema nervoso. Tá? O estímulo, existindo, por exemplo, um estímulo aqui, ele vai perceber de maneira difusa por todo o organismo. Beleza? Sistema circulatório ausente. Tá? Qualquer tipo de entrada e saída de gases, perdão, qualquer tipo de movimento de partículas, de substância no organismo dele é por difusão, beleza? Sistema respiratório ausente, ou seja, qualquer troca de gases que exista, ela é exatamente de maneira por difusão, beleza? Sistema excretor ausente também ocorre por difusão. Sistema digestório incompleto. O que isso quer dizer? Existe uma abertura para entrada e saída de alimento. Tá? A boca deles funciona como boca e ânus. Tá? Ele não tem um tubo digestivo completo, com boca num ponto, sistema digestivo ou tubo digestivo, e ânus no outro. Beleza? Inicialmente, a digestão vai ocorrer de maneira extracelular, igual vocês estão vendo aqui, ó, uma anêmona capturando um peixe, por exemplo. Ela começa a digerir esse peixe aqui na gastroderme, perdão, no selêntero, tá? Na cavidade gastrovascular, liberando enzimas, ela começa a digestão ali. Quando existem partículas extremamente reduzidas agora do que era o peixe, eles vão fagocitar por meio da gastroderme e vão concluir a digestão no interior das células. Beleza? Então a digestão inicialmente é extracelular, posteriormente será intracelular. Tá? Eles têm um desenvolvimento que é chamado de metagênese. O que isso quer dizer? Tem alternância de geração. Ou seja, tem uma fase da vida que eles são sésseis, na forma de pólipos. E tem uma fase da vida que eles são livres, que vão se locomovendo, que são as formas de medusa. Então, eles alternam a sua vida em uma fase séssil, uma fase livre. Uma fase séssil e uma fase livre. Então, pólipo, medusa, pólipo, medusa. E essa metagênese é o quê? Os pólipos, eles vão produzir medusas de maneira assexuada e vão liberar essas medusas. Essas medusas se reproduzem de maneira sexuada, formando uma larva, que é a larva
plânula. Essa larva plânula vai nadando, se fixa ao substrato, em algum local, e dá origem a um novo pólipo. Esse pólipo, por sua vez, produz novas medusas de maneira assexuada. Essas medusas se reproduzem de maneira sexuada e dão origem a uma larva, que é a plânula, que vai se desenvolver e formar o pólipo. Ou seja, esse ciclo que eu acabei de escrever para vocês é o que a gente chama de metagênese. Beleza? Alternância de geração. Geração formada por reprodução assexuada e geração formada por reprodução sexuada. Assexuada, sexuada, assexuada, sexuada. Beleza? Se eles têm a formação de uma larva, quer dizer que o desenvolvimento é indireto, tá? Aí, ó, só para dar um zoom para vocês aqui, nessa região, ó, peguei essa região aqui e dei um zoom. O que vocês enxergam? Externamente aqui, ó, você tem célula sensitiva, que seria basicamente uma célula que é mecanorreceptora, percebe estímulos mecânicos, tá? Célula intersticial, tá? E célula da epiderme muscular, beleza? Junto a elas eu tenho a minha célula, que é o quinidócito ou quinidoblasto, tá? Qual a diferença de um quinidócito para quinidoblasto? Vou explicar com detalhe depois, mas quinidoblasto, célula jovem, quinidócito, célula adulta, tá? A mesogleia, que é essa região aqui entre a parte externa e a parte interna. Aqui, ó, a cavidade, que é o celêntero, ou a cavidade que a gente chama de gastrovascular. Existem células da gastroderme, células intersticiais também, células flageladas e células glandulares. Beleza? Qual que é a grande questão? As células glandulares vão liberar enzimas que vão digerir qualquer coisa que tiver aqui na gastroderme, perdão, na cavidade celentérica. Beleza? Essas outras células vão ser especializadas na absorção desses nutrientes aqui, dessas partículas alimentares, para concluir a digestão aqui a nível intracelular. Beleza? Organização do corpo deles. Os celenterados vão apresentar duas formas corporais diferentes que eu já falei. A forma de pólipo e a forma de medusa. Também são chamadas de formas polipoides e medusoides. Tá? Os pólipos, eles vão ser sésseis, vão ser fixos, tá? E vão ter um formato de abertura de boca voltado para cima, com os tentáculos ao redor da sua boca, beleza? Vão ter normalmente um formato cilíndrico e vão estar normalmente relacionados com captura de alimento e defesa por meio desses tentáculos, beleza? Igual nessa imagem aqui, ó. Aqui é a região da base, que é fixa e séssil, ele tem um formato cilíndrico, aqui existe a abertura da boca com os tentáculos ao redor. E a forma medusoide, beleza? Que é a forma de medusa, que é livre, tá? Tem um corpo em formato do que a gente chama de guarda-chuva, aquele formatinho de guarda-chuva assim, beleza? A abertura da boca é ventral, é por baixo, tá? E também vai ter tentáculos ao redor na extremidade da boca e do corpo, tá? E esses tentáculos também estão relacionados à captura de alimentos e defesa, beleza? Os quinidócitos são células especializadas com uma única e exclusiva função: disparar uma organela chamada de nematocisto. Beleza? Que se apareceu para você em alguma questão, em alguma prova, em algum local, quinidócito ou quinidoblasto, aquilo ali você mata na hora. É celenterado, é quinidário. Não existe qualquer outro organismo no planeta que a gente conheça que tenha quinidócito ou quinidoblasto que não seja quinidário ou celenterado. Beleza? Lembrando que quinidário e celenterado são sinônimos para o mesmo filo, tá? E quinidoblasto é a célula jovem, o quinidócito é a célula adulta, beleza? Nematocisto é essa organela aqui, ó, que fica dentro do quinidócito, tá? Essa organela aqui que, quando existe estímulo nesse cílio que é um mecanorreceptor, ele libera esse filamento urticante, tá? Essa bolsa repleta de substância urticante, junto a esse filamento urticante, é o que a gente chama de nematocisto, tá? São utilizados para defesa e captura de alimentos. E aqui eu tenho
um pouquinho de um tipo de quinidócitos, beleza? Aqui o quinidocílio, que é o mecanorreceptor, aqui seria o citoplasma, aqui o núcleo, aqui o nematocisto e aqui enroladinho o filamento urticante. O opérculo é que vai se abrir para a saída desse filamento urticante e a descarga desse líquido urticante seria aqui, ó. Aqui eu tenho formatos diferentes de quinidócitos, beleza? Qual seria a classificação desses organismos, então? Tá? Eles são classificados em hidrozoários, que são as hidras. Tá? Aí dentro desse grupo das hidras eu tenho, por exemplo, o que eu chamo vulgarmente de hidra e caravela, tá? Que são hidroides coloniais, beleza? A caravela seria basicamente isso daqui. Você tem essa estrutura aqui que vai funcionar como uma estrutura de flutuação, e você tem essas estruturas aqui que são os tentáculos, que tem tentáculo especializado em defesa, em alimentação. Basicamente, elas vivem em sociedade, perdão, sociedade não, em colônia. Em colônia, que seria basicamente uma união anatômica funcional. É como se fossem indivíduos diferentes que se uniram anatomicamente e eles em conjunto desempenham uma função como um único indivíduo, digamos assim, tá? Imagina, por exemplo, fazendo um exemplo, uma associação, uma analogia horrível, mas imagina, por exemplo, gêmeos siameses, que são aqueles indivíduos que são ligados por estruturas do corpo. A ideia da caravela, de uma colônia, é mais ou menos a mesma, tá? São indivíduos diferentes, mas que têm uma união anatômica fisiológica e funcionam como um único indivíduo, beleza? Aqui é interessante que as hidras, mesmo tendo um formato de pólipo, elas conseguem se locomover, tá? Elas se locomovem dando cambalhotas, tá? A parte da base, elas vão e viram com a parte da boca e dos tentáculos e vão dando cambalhotas, tá? Aqui você está vendo uma outra hidra, tá? E aqui uma outra hidra também, beleza? Todos esses são organismos hidrozoários, tá? Aí aqui está mostrando para a gente o ciclo de reprodução ou ciclo de vida dos hidrozoários. Basicamente, você tem que saber de maneira geral aquilo que eu já descrevi para vocês. Se quiserem depois dar um pause e analisar com atenção ali e com calma como é que funciona, pode fazer também. Mas basicamente é aquela alternância de geração que eu já descrevi para vocês. Tá? Um pólipo forma medusa, a medusa forma um pólipo. Um pólipo forma medusa, a medusa forma um pólipo. Pólipo forma medusas de maneira assexuada, medusas formam pólipos de maneira sexuada, dando origem inicialmente a uma larva chamada de plânula. Beleza? Que quando se fixar dá origem ao pólipo. A classe dos cifozoários, a classe cifozoa, tá? Que é a classe do que a gente conhece normalmente como água-viva. Tá? Tudo bem que a questão de medusa, qualquer medusa, forma medusoide, eu chamo de água-viva, mas os mais comuns das água-vivas que eu encontro são os cifozoários, beleza? Eles são de água doce ou de água salgada. Os mais comuns são, obviamente, de água salgada, são marinhos. Pode apresentar as duas fases. Qual duas fases? Fase poliploide e fase medusoide. Só que a fase poliploide dos cifozoários é pouco conhecida. Beleza? Elas podem variar em tamanho, no diâmetro de 2,5 centímetros até 2 metros de diâmetro. Olha isso daqui. Isso daqui é um mergulhador perto de uma água-viva, tá? Para você ter uma noção de escala, de tamanho. E também podem variar em tamanho, em termos de extensão, tá? Olha isso daqui, ó. Essa daqui é uma água-viva e esse aqui são tentáculos de uma água-viva, que está repleto de quinidócitos. Se tocar aqui, vai gerar o estímulo, vai gerar aquela substância urticante e você vai ter a queimadura por água-viva, beleza? A cineia, que é essa daqui de 2 metros, que é essa que a gente está vendo. É um exemplo de uma medusa lá do cifozoária. E a aurélia, que é essa água-viva clássicazinha que a gente conhece, tá? É um outro exemplo de cifozoário. Tá? Aqui eu tenho a reprodução e o ciclo de vida dos cifozoários. Novamente, se quiser parar e analisar com atenção, pode ficar à vontade, mas não existe necessidade. Você tem que ter uma ideia geral disso daí, beleza? Outra classe que a gente tem são dos cubozoários, ou cubozoa. Tá? São exclusivamente marinhos e você só
conhece até hoje, você que eu digo é um meio científico, só conhece até hoje a fase medusoide. A gente diz que a fase medusoide é predominante porque a gente desconhece uma fase poliploide, beleza? São os organismos que têm os venenos mais potentes, tá? Já ouviram falar daquela vespa do mar? Que é uma água-viva lá da região da Austrália, sempre da Austrália, né? Mas é uma região da Austrália que pode matar pessoas, que pode matar em pouco tempo e tal. Então, são da classe dos cubozoa, dos cubozoários. São água-vivas extremamente diminutas, extremamente pequenas, tá? Aí o exemplo é justamente essa que eu falei da vespa do mar. É Chironex fleckeri, tá? E os antozoários, ou antozoas, por incrível que pareça, anêmonas e corais são quinidários, são selenterados. Beleza? Eles vão ter pequenas modificações em relação ao bauplan, ao formato corporal, morfologia geral que a gente tem em relação aos quinidários, mas eles são sim quinidários. Também são exclusivamente marinhos, não possuem a fase medusoide, são exclusivamente, se mantêm exclusivamente na fase poliploide, tá? Vão ter normalmente as medusas como pólipos em forma de flor e vão ter os corais como formas diversas, beleza? Desde esse formato que parece aqui um cérebro até formatos que vão se assemelhar, que vão lembrar um pouco estruturas de plantas assim, como se fosse a ramificação de arbustos, de galhos de arbustos, beleza? Os principais exemplos são as anêmonas e os corais. E é interessantíssimo, perdão, gente. Fugiu tudo aqui, desculpa. O que é interessantíssimo pra gente aí também, eu achei que tinha uma. Caramba, tá difícil hoje, gente. Eu achei que tinha uma imagem ali, mas ficou faltando pra mim. Perdão, ficou faltando eu colocar. Que é a imagem de importância econômica e importância ecológica. Principalmente importância ecológica, tá? Os recifes de corais vão formar aquelas áreas de extrema importância para procura de alimento, para abrigo contra predador, para que exista uma grande biodiversidade aquática, principalmente marinha, tá? Basicamente nas regiões oceânicas, onde encontra a maior biodiversidade, o maior número de organismos e a maior diversidade de organismos, são nas regiões recifais. E esses recifes são basicamente corais, tá? Esses corais, eles fazem associações simbióticas com algas microscópicas, tá? Então existem nesses corais aqui o que vão dar cor a esses corais são algas microscópicas simbióticas, beleza? Uma grande coisa importante nesse contexto aí é que com o aumento da temperatura dos oceanos ou com a acidificação dos oceanos, esses corais vão morrendo. Aí eu tenho um fenômeno chamado de branqueamento dos corais. Beleza? Que é um indicativo de alterações ou impactos ambientais. Porque, assim como os poríferos, os corais são extremamente sensíveis a variações do seu ambiente, desde aumento de temperatura, aumento da acidez, variação de salinidade e vários critérios assim. Beleza, galera? Vou fechar por aqui para não me estender também muito. Depois eu vou enviar vários vídeos para vocês a respeito de disparo do quinidoblasto, aí, do quinidócito e tal, e coisas interessantes a respeito disso. Beleza? Grande abraço e bons estudos!